Olá, muito bom dia. Vinheta errada, logicamente, mas está no ar aqui pela RPM Rádio, Estúdio Aberto, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira pela nossa Rádio Progresso de Montenegro, a RPM Rádio, trazendo as notícias que são destaque aqui na região do Vale do Rio Caí, no Brasil e no mundo. Temperatura, segundo o nosso portal JP News, 26 graus, tempo muito bom, céu azul na região do Vale do Rio Caí. Está aqui ao meu lado João Batista Teixeira. Bom dia, Teixeira. Bom dia, Adriano. Bom dia, internautas. Nesse dia ensolarado, né, Adriano? Nós estamos aí com essa situação do clima, que agora é verão, não tem mais jeito, e todo mundo se queixa, mas não há o que fazer. Vamos em frente, Adriano. Vamos lá, Teixeira, 26 graus de temperatura. Já estamos aqui com o nosso portal JP News, e trazendo as últimas informações do momento, né? Já está postado aqui a reunião que aconteceu agora pela manhã do Comitê CAI. O Comitê CAI reúne integrantes na manhã dessa terça-feira e reconduz a Tânia Zopas como presidente do Comitê CAI, né, João? Em primeiro lugar, Adriano, a motivação número 1 foi empossar o novo comitê, ou seja, os novos integrantes do Comitê CAI para o biênio 2013-2015. Uma vez entregues os diplomas de participação de membros do Comitê CAI, que o nosso grupo recebeu, porque agora faz parte como membro, nós éramos suplentes, e agora a nossa empresa é membro titular do Comitê CAI, o que, aliás, muito nos honra. Num momento muito interessante, podemos discutir isso um pouquinho mais depois. E uma vez entregues, então, os diplomas, foi escolhida a nova diretoria por aclamação, né? Na verdade, a Tânia Zopas, ela já cumprira os 2 anos, e o seu trabalho muito sério, paciente, ela é muito organizada, e ela então foi reconduzida por aclamação. O plenário acabou acatando a candidatura dela, ela se ofereceu para prosseguir, e não houve nenhuma outra, digamos assim, nenhuma outra chapa, Adriano, né? Então segue o Comitê CAI, acho que no momento, aliás, muito oportuno, porque estamos ingressando agora, Adriano, já começou, com final. Depois da Copa do Mundo de 2014, teremos a finalização do estudo que foi contratado pela Secretaria de Obras, estudo esse que é conduzido pela ENGE Plus. Aliás, um representante da empresa esteve aqui hoje, mais de um, mas um deles fez uso da palavra, e nós deixamos a reunião precocemente para levar adiante aqui o programa. Mas vem novidades por aí, Adriano. É um momento histórico, né? Porque depois daquele estudo dos alemães e de outros estudos tantos, não feitos com rigor científico, né? Agora vem novamente um estudo que vai fazendo um levantamento aerofotogramétrico, vai fazendo o eco, a parte chama-se topógrafo batimetria, que é exatamente a medição de profundidade do rio, em 28 secções, a partir, um pouquinho depois de São Sebastião do Caí até a Foz, no Jacuí. Então, olha, Adriano, é um momento aí estupendo, e a população será chamada em audiências públicas, né? A primeira está marcada para o dia 10 de dezembro, no Centro Cultural em São Sebastião do Caí. Teremos então lá essa audiência pública para que o pessoal, a ENGE Plus vai apresentar os primeiros resultados, e as pessoas e associações, enfim, poderão se manifestar livremente. E o propósito, a princípio, Adriano, é de que compreendam melhor o processo, né? Evidentemente que as pessoas não têm, na sua grande maioria, não adianta a gente falar aqui de um democratismo, né, que acaba travando as coisas todas. As pessoas usarão a audiência pública para se manifestar, mas também para aprender e entender o que está sendo feito e o que haverá de ser proposto. Muito bem, são 11h34. Nessa segunda-feira, o prefeito de Montenegro, Paulo Azeredo, anunciou que vai enviar para a Câmara o projeto de lei para a eleição direta de diretores e diretoras de creches municipais. A proposta do Executivo indica que diretores e vice-diretores serão escolhidos pela comunidade escolar através da eleição direta, com voto secreto e facultativo, o que é muito justo, né, Teixeira? Veja, Adriano, é uma nova feição, né, da educação no país. Isso já se discute em grandes universidades, inclusive, né? Por exemplo, na USP, existe um processo de lista tríplice, se não me falha a memória. A comunidade universitária, ela vota, e depois os 3 nomes são submetidos ao governador do estado, que então sacramenta um deles, né? Eu acho que na Unicamp também é assim. Isso para tomar 2 exemplos aí da melhor qualidade.
Afinal de contas, são instituições respeitadíssimas do país, sobretudo a USP, que, aliás, é o maior colégio universitário do país. Né? Sabe quantas pessoas trabalham, estudam e vivem na USP, Adriano? Não. 50 mil pessoas. Esse é um número provavelmente desatualizado, pode ser mais, mas no campus de São Paulo, ali nas margens do Rio Pinheiros, eram 50 mil pessoas e é a instituição que produzia, tinha a maior produção científica do país. Realmente é um dos orgulhos do Brasil. Agora, essa democratização digamos assim, da escolha de diretoria, ela funciona, certamente, mas tanto melhor quanto mais qualificada for a população, né? Porque senão as escolhas se dão por camaradagem, porque a pessoa é legal, mas não competente. O problema do mérito, Adriano, é o drama maior da nossa sociedade. Nós temos muita gente no lugar errado, né? E algumas delas escolhidas. Basta dizer que nós temos vereadores, não estou falando de Montenegro, estou falando do Brasil inteiro. Nós temos vereadores péssimos, né? Deputados péssimos, senadores péssimos, gente que não devia estar, em hipótese alguma, ocupando uma cadeira legislativa, e, no entanto, por obra e graça da democracia, acabam escolhidos legitimamente, mas é um pessoal que muitas vezes não passa de um mero oportunista, né? Demagogo. Em busca de salário? Em busca de salário, né? Em busca de uma... E se bobear, ele faz 2 ou 3 legislaturas e acaba ganhando direito, até adquirido direito à aposentadoria, né, Adriano? Então, não sei. Agora, isso não vale só para a diretoria, escolha de diretoria de escolas, isso vale para tudo, né? Nós precisamos melhorar a nossa representação em todos os níveis. Mas o que fazer se a nossa própria população é tão empobrecida e intelectualmente tão depauperada? É um desafio que só o tempo pode resolver. Muito bem, 11h37, agora 2 assuntos da política montenegrina, envolvendo o secretário municipal de Educação e Cultura, Luiz Américo Alves Aldana. O secretário disse que não existe superlotação nas escolas de Montenegro. Aconteceu ontem uma reunião na SMEC, na sala de reuniões da SMEC mais precisamente, né? E o secretário Aldana refutou as informações de que haveria superlotação nas escolas. Em reportagem exclusiva ao Grupo Progresso de Comunicação, Aldana disse que não existe a superlotação. Para o secretário, isso é uma inverdade. Ele apresentou um material com todas as salas e os números de alunos, né? Ele disse assim: em um universo de 500 crianças, tem 11 crianças a mais em 2 únicas salas de aula. Mas como? Em 2 únicas salas de aula, repetiu, né? Nas outras salas de aula está tudo normal. E outro assunto ligado ao mesmo caso, né? Na mesma reunião, o prefeito Paulo Azevedo teve que evitar que o secretário Aldana se retirasse da reunião, porque houve aí, ele se sentiu contrariado com a palavra de uma das mães aí de filhos que tem creche, que estava aqui. Ela disse que, no seu relato da matéria, essa mãe disse que entrou em contato com a creche e foi orientada a tirar o seu aluno dessa creche, porque se ela quisesse um bom ensino, teria que botar numa escola particular, né? E o secretário ficou bastante alterado com isso aqui. O vídeo daqui a pouco estará sendo postado no portal JP News. E é um caso grave esse, né, Teixeira? Vamos por partes, Dani. Vou começar do fim. Vamos inverter São 3 enfoques, né? Vamos inverter a ordem que eu acho interessante, né? É o gancho, eu acho que é a inversão. Em primeiro lugar, se alguém deu uma resposta como essa, Adriano, só há que lastimar, né? E deveria ser, inclusive, apontada a pessoa que deu, né? Com certeza, dar nome aos bois. Nome aos bois. Isso também é outra coisa que não acontece muito no Brasil. Sim, me disseram, né? Me disseram, de repente foi o porteiro, né? Menosprezando o porteiro. Há que dizer que o meu bisavô era porteiro. Sim, mas na creche o porteiro não tem relação nenhuma, né? Né? Mas dando um exemplo claro. Aqui, o sujeito que não tem nada a ver, acaba dando, digamos assim, um veredito, né? Seja quem for, se disse isto, e desta forma, Adriano, realmente foi muito infeliz. Porém, entramos de novo nessa questão do democratismo, né? Todo mundo diz o que bem entende. Agora, não é justificativa, é inadmissível, porque é mais ou menos, Adriano, como se nós fôssemos a um restaurante e alguém nos servisse comida estragada e a gente reclamasse e ele dissesse assim: mas se você quer comer comida saudável, você tem que pagar mais, né? É um absurdo, né? Mas é mais ou menos isso que essa pessoa teria respondido.
Quanto à irritação do secretário Aldana, aliás, é nosso amigo aqui do Grupo Progresso, temos admiração por ele, mas, prezado Aldana, quem entra na chuva se molha. Quem não quer, digamos assim, escutar, quem não quer contraditórios, não pode cumprir carreira política, né, Adriano? Por mais venenosos que sejam os contraditórios, por mais mal intencionados, por menor que seja a boa vontade, a verdade é que os políticos são talhados para isso ou não, né? Há alguns que se irritam, isso é mais ou menos como o treinador de futebol, né, Adriano? Como o Felipão se irrita, né? O Felipão se irrita demais também. O cara facilmente chega no terreno da indelicadeza, né? Em coletiva de imprensa, onde ele está lá para responder à imprensa. Né? Poxa, né? Não para se sentir contrariado pela imprensa, né? Pô, ele ameaça se levantar, né? Então o Aldana deu uma de Felipão, né? Ameaçou interromper aí a participação dele. Prezado Aldana, não dá para ser assim, né? Não pode ser assim. É preciso ter a devida paciência e desmanchar as inverdades por meio de dados, né, Adriano? Por meio de argumentos. E aí chego no ponto inicial do teu gancho, que é exatamente a questão da superlotação das salas de aula. Ele diz que há apenas 2. Então basta. Quando tu tens, Adriano, ao teu lado, a teu favor, tu tens dados específicos, então tu entra no terreno da ciência, do conhecimento, das coisas que não são, saem da axologia, né? Portanto, ao invés de se irritar, basta que ele tenha os dados atualizados, seja bem assessorado e dê as respostas ali na cincha, como se dizia, né, Adriano? Que tu sabe que a cincha é usada para apertar o cavalo, né? Para o sujeito cavalgar bem. Então, chamou, tu não escuta isso desde criança? Chamou na cincha, né? Nunca ouvi falar. Não? Pois não, então interessante. É mais urbano, né? Sim, claro. Chamou na cincha, quer dizer, o camarada puxa ali, dá aquela apertada na barriga do cavalo, senão a sela cai. Razão pela qual, querido Aldana, é preciso aguentar o tranco, né? E é um desafio para cada um de nós. A gente não gosta nem de ser contrariado por filho, né, Adriano? É complicado, né? Quando o filho vem para a gente, mas tem que ter paciência, é assim que a sociedade funciona. Fora disto, ela vira agressão, ela vira barbárie, ela vira arrogância. Muito bem, Teixeira, agora são 11h42, olha só, metroviários do Transurb decidem parar a partir dessa sexta-feira, portanto, daqui a 2 dias teremos aí paralisação, após a assembleia realizada no auditório do Sindicato dos Trabalhadores e Empresas de Transporte Metroviário e Conexas, o Sindmetro RS. Ontem, os metroviários da Transurb decidiram, a partir dessa sexta-feira, fazer uma paralisação. De acordo com a assessoria de imprensa do sindicato, a paralisação será por tempo indeterminado e se deve principalmente ao aumento de 43% no valor do plano de saúde. Então o pessoal aí realmente vai ter tumulto nesta sexta-feira aí, porque muita gente se utiliza o Transurb, né, Teixeira? Puxa, olha, toda essa. E foi utilizando de maneira crescente, né? Porque na medida em que engasga a BR-116, mais se usa o Transurb, né? Há comparações aí que são extremamente favoráveis ao trem, ao metrô de superfície, como se diz, né? E realmente só lastimando. Aliás, essas coisas quando acontecem, Adriano, lá em São Paulo, elas são dramáticas, né? O trem também cumpre uma enorme função em São Paulo. Sem dúvida. Ele sai lá daquelas regiões de Parelheiros e vem pelo rio, né? Pelo rio Pinheiros, ele é o Tamanduateí. Ele pega aquela marginal e vai até o Rio Pinheiros, e quando aquilo deixa de funcionar, Adriano, ou quando os trens atrasam, viu? É uma coisa de chorar. E eu conheço pessoas, sou colega de pessoas em São Paulo, que utilizam diariamente o trem, e é tão difícil, Adriano, que uma colega nossa, ela diz o seguinte, que quando ela vai trabalhar pela manhã, ela até consegue ler, se ela tiver um livro ou um jornal à mão, ela consegue ler, mas na volta não consegue. Está o aperto. Não consegue espaço para erguer os braços e ler um livro. O povo realmente tratado como gado, né? E agora o pessoal fazendo um movimento paredista, mas esta é a sociedade, que vai resolvendo os seus problemas por meio também de conflitos, né, Adriano? Muito bem, 11h44, notícia internacional que vem lá da França. Uma descoberta arqueológica feita em Lumbini, no Nepal, um dos lugares mais sagrados do budismo, mostrou que Buda nasceu vários séculos antes do que se pensava.
informou a Unesco nesta segunda-feira. O grupo internacional de arqueólogos descobriu os vestígios de uma estrutura de madeira até agora desconhecida, embaixo de um conjunto de templos de tijolos, todos com o mesmo espaço central aberto, o que coincide com o relato do nascimento de Buda, destacou a organização ONU para a Educação, a Ciência e Cultura Unesco. Segundo a tradição budista, a rainha Maya Devi, mãe de Buda, deu à luz agarrada ao galho de uma árvore no jardim de Lumbini, no meio caminho entre o reino de seus pais e do seu marido. Pedro, essas coisas são... a manchete talvez não corresponda, né? Talvez seja um pouco precipitada, né? Achado arqueológico mostrar, jornalisticamente falando, né, Adriana, tem o peso de provar, né? Eu acho que essas coisas são um pouco delicadas aí, há muito quando envolve coisas de fé, né, Adriano? As provas materiais, elas não são importantes, né? A mensagem de Buda, ela digamos assim, válida e assim é entendida pelos seus seguidores, na verdade pouco importa se ele tem 10 anos ou 1000, né? O que pode é que se faz eventualmente uma confrontação entre credos, claro, e dizer, olha, este credo é mais antigo que aquele, né? Mas a antiguidade não é posto no terreno de fé. Na força militar, esse ditado é habitual, né? A antiguidade é posto. Quer dizer, o mais velho acaba galgando, né? Mas a gente sabe também que o mais velho não chega a marechal só por ser mais velho, né, Adriano? É preciso aspirar ao generalato, né? Tem que fazer escola superior de guerra e uma série de outras cocitas más, e é preciso ter competência e preparo. Portanto, a antiguidade não é posto para tudo. Na religião também não, né? Se, para nós que somos cristãos, se Cristo chegasse nesse momento e não há 2000 anos atrás, para nós não faria muita diferença, né? Estaríamos acreditando nas palavras de Cristo. E agora, casualmente, o Papa apresentou, né, Adriano, 6 fragmentos de ossos que se supõe, que se crê, sejam de São Pedro. De novo, por identificações, por evidências arqueológicas. A arqueologia, aliás, é uma ciência extraordinária, né? É verdade. Bacana demais. Sabe que eu gostaria de ter sido arqueólogo, Adriano? Eu estou muito feliz como engenheiro. Mas se eu fosse arqueólogo, acho que eu também seria um homem bastante feliz. Muito bem, 11h47, autoridades sanitárias da Rússia iniciam hoje vistorias em estabelecimentos brasileiros que produzem carne bovina, suína e de aves. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, a missão vai se dividir em 3 grupos para visitar propriedades rurais, laboratoriais e frigoríficos. De acordo com o Ministério, a visita é uma inspeção de rotina que costuma ser feita 2 vezes ao ano. A Rússia é o mais rigoroso entre os importadores de carne brasileira e já impôs restrições a vários frigoríficos no país. O Brasil tem buscado se adequar às exigências do país europeu. Adriano, só temos que torcer para que a vistoria seja bem sucedida, né? E que nenhum frigorífico seja rejeitado, porque isso desqualifica o nosso produto, gera problemas imensos, né? Há quem acuse, de forma até irresponsável, que parte da carne que é eventualmente rejeitada pelos russos, né, depois é jogada no mercado interno, e de tal sorte que nós comeríamos aquilo que os russos se recusam a comer, né? Portanto, a despeito da exigência, do nível de exigência dos russos, quero crer que isso só nos ajuda, né? Porque acaba corrigindo de fato eventuais problemas e nos qualificando para que nós tenhamos uma carne aceita não só pelos russos, mas por qualquer cidadão, qualquer país do mundo, haja vista que a exportação de carne é dos itens na pauta de exportação brasileira hoje de grande importância. Muito bem, Teixeira, 11h49, chegou a hora de falarmos de esportes aqui no nosso estúdio aberto. No Grêmio, o Zé Roberto pede apoio em decisão no último jogo da Arena em 2013. No Inter, Gabriel, João Afonso e Kleber treinam com bola na reapresentação do Colorado, que pode estar anunciando nos próximos dias aí a volta de Abel Braga. A imprensa da capital já dá como certa, né? Dá como certo o retorno do Abel, e ele vem, Adriano, cercado da mística vencedora, né? Foi campeão do mundo, né? Com o time do Internacional, e é sempre um risco, né? Porque um homem com o currículo dele dentro de um clube dificilmente repete o sucesso, né? Exato. Mas enfim, ele é um camarada benquisto, foi campeão brasileiro no ano passado pelo Fluminense, e nesse ano caiu, e o Fluminense está ameaçado de
Adriano, está ameaçado de rebaixamento, né? Está ali nas últimas colocações. Quanto ao Grêmio, o que dizer, né, Adriano? O Grêmio tem a faca e o queijo na mão. Depende praticamente só de si mesmo. Apesar de que já está em terceiro, né, Adriano? Já está no G3. Perdeu o lugar para o Atlético Paranaense, que era uma perda previsível diante da decadência do Grêmio nos últimos jogos. O Grêmio que não conseguiu bater a Ponte Preta, aliás, arrancou o empate, saiu perdendo. E o Atlético Paranaense goleou o pior time do campeonato, que é o Náutico, né? Esse era o resultado já conhecido antes, e a partida, antes o juiz dar o apito inicial, já se sabia que o Atlético ganharia. Mas ainda assim o Grêmio tem um adversário direto, que é o Goiás, aqui na Arena, e portanto tem obrigação. Aliás, se o Grêmio, Adriano, não fizer a sua lição, se ele cumprir uma jornada ruim, perdeu para o Curitiba dentro da Arena, o Grêmio empatou com o Bahia. É só o que falta o Grêmio não ganhar do Goiás. Aliás, é a oportunidade agora, Adriano. O Goiás veio na cola do Grêmio, né? Veio na cola, né? E pior, veio o Walter, né? O Walter Gordinho, né, Adriano? Walter Gordinho? Pô, o cara, ele fez gol no Inter também, né? Fez. Puxa vida. Quer dizer, ele se vingou dos gaúchos aí que não quiseram, que deixaram comer cheeseburger à vontade no resto do país, né, Adriano? Porque ele é um baita jogador. A verdade é essa, né? É um sujeito que eu queria jogar o que ele joga. E apesar do peso dele, né? Impressionante como consegue, né? Impressionante. É porque ele tem bola no pé, né? É como tem outro, aquele que tem samba no pé, Adriano. Sinto gordinho pode ser um bom sambista. E jogador de futebol, também, claro que dentro de certos limites, né? Mas o Walter é muito sagaz, ele é astuto, né? E ele enrolou o Grêmio, enrolou o Inter. E Oxalá não tenha o mesmo sucesso aqui contra o Grêmio na Arena, que se não fizer, como disse, um bom resultado, olha, aí nem merece ficar nem no G5, Adriano. Muito bem, agora a gente sai aí do esporte e entra na área da política. Médicos da Câmara dos Deputados examinam Genuíno sem autorização judicial. O parecer da Junta Médica deve, antes da reunião da mesa diretora, na quarta-feira, e deve ser entregue, né? Portanto, essa notícia aí da manhã dessa terça-feira, que os médicos da Câmara examinaram Genuíno sem autorização judicial. Adriano, isso tudo é um abuso, né? É um abuso por ser uma figura notória, por pertencer a um partido que preside o país, acaba, digamos assim, quebrando todos os parâmetros que se tem para os demais. Aliás, Adriano, quando se fala na Constituição de que todos são iguais perante a lei, taraná, ora, cadê a isonomia, né? Esse caso do pessoal do PT está vindo mais à tona pela indignação dos parentes dos demais presos, né? Porque eles têm dito, Adriano, repetidamente, que eles não gozam do mesmo tratamento, né? Que o esquema de visitas que eles podem ou devem seguir não tem sido respeitado pelos demais aí condenados do mensalão. Aliás, tu vê como um mau exemplo prolifera, né, Adriano? Como a má semente viceja rapidamente. Tu sabes que nesse caso aí dos metroviários, aliás, tu não tocasse na pauta de hoje, mas há um protesto aí por conta do esquema, Adriano, de roubo de passagem de ônibus, tu viste? Né? Em Porto Alegre. Foi por A mais B, pelo que se vê, foi provado que o pessoal fraudava, né? E roubava, enfiava a mão no dinheiro da companhia. Tu sabes o que houve? Uma manifestação a favor dos supostos ladrões, né? Então, da mesma forma como o pessoal anda aí dizendo que o julgamento do STF do mensalão foi político, dando um péssimo exemplo, agora está aí o pessoal dizendo, não, mas né? Olha, ladrão é ladrão. Se foi provado, se transitou, julgou e transitou, meu amigo, vista a carapuça e, infelizmente, arque com as consequências. Você foi condenado pela Suprema Corte do país como ladrão, você é ladrão. Foi isso? Foi esse o julgamento? Agora está aí o Genuíno, tentando conseguir aí algum tipo de vantagem para ter a prisão domiciliar, né? Aí é bom, né, Dani? Vai, digamos assim, escrever as suas memórias dentro de casa. Tá certo, Teixeira, 11h54, agora vamos falar da área da construção em nível nacional. O déficit habitacional cai em 5 anos, os gastos com aluguel cresceram. Na faixa de renda até 3 salários mínimos, o déficit de moradia também aumentou. Ainda o brasileiro continua atrás da sonhada casa própria. Esse é um sonho aí que, desde a década de 60, aí, está na mídia, né, Teixeira? Mas por um erro, Adriano, de estratégia de planejamento do governo e de prioridade do governo. Muitos dos que não têm casa, têm carro. E televisão a cabo.
E televisão acaba e tralalá. Então o que se passa é uma questão também de eleger prioridades. Interessante, né? É preciso que o governo ajude, oriente também a sua população, porque é a ela que ele deve servir, oriente a sua população para que faça a melhor escolha. Alguém pode dizer, bom, mas cada um escolhe aquilo que bem entender. Não é bem assim. Né? Por exemplo, a venda de automóveis. Tu sabes, Adriano, que esses dias eu ouvi isso. É um dado a confirmar, por favor, não tenham aqui isso como uma verdade. Mas é, no mínimo, uma sugestão para a pesquisa. Eu escutei, Adriano, que nos últimos 10 anos, o número de veículos no país duplicou. Imagina. E eu vou dizer que a propaganda tem um dedo muito grande nisso, porque a gente é bombardeado, a televisão bombardeia as pessoas com a televisão. Sem dúvida. Eu conheço com a marca de carro, tu pode ver, todos os intervalos tem uma marca de carro sendo anunciada. Né? Ou é propaganda de carro, ou de banco, ou de rede de supermercados. Né? Mas os carros é impressionante. É impressionante. E eles conseguiram, aliás, nós temos amigos na área de construção que dão seu testemunho dizendo que a indústria automobilística, por isso que eu digo, a ideia não é minha, né? Eu simplesmente reproduzo aqui, nesse microfone, aquilo que escutei de pessoas ligadas à área de construção civil. Eles dizem que a indústria automobilística conseguiu, Adriano, carrear para si o dinheiro que poderia ser gasto na construção civil. Né? Que interessante isso. É uma coisa, foi E como reverter isso, João? É complicado, né? Agora, vai reverter, quem sabe, na medida em que as pessoas estejam mais endividadas e se deem conta, lá pelas tantas, que o carro é mais um filho, né? O pessoal às vezes faz a conta assim, eu vou comprar um carro, mas esquece, Adriano, que não tem a menor condição. Olha, tu acha que alguém, Adriano, aqui sem fazer juízo preliminar, seja de quem for, mas tu acha que alguém que ganha R$ 1.000 mensalmente pode ter automóvel? É difícil. Pode ter? É difícil? Difícil, né, Adriano? Porque só vai quase impossível, eu diria. IPVA, vai ter que fazer o seu seguro, vai gastar em combustível e depois em manutenção do carro. Mas acontece que tem pessoas que ganham perto disso e têm automóvel, ou querem. Eu conheci um menino em São Paulo que comprou, depois se endividou, não conseguia pagar. Olha, e pior, ele contraiu uma dívida bancária. Aquilo era uma bola de neve. O carro dele ele comprou por 13, já estava devendo 8. Ele teve que se desfazer do carro e ainda quitar o banco. Levou na cabeça, agora se alguém chegar perto dele e falar em carro, ele xinga. Né? Mas teve que sofrer. Né? Então talvez seja essa a realidade. O Brasil teria passado nos últimos 10 anos de 25 milhões de veículos para 50 milhões de veículos. Sem uma estrada praticamente nova a mais, sem uma rua nova a mais. Ou seja, claro que está entupindo. Onde é que vai toda essa turma? Vai na fila. Uma questão realmente de elencar a prioridade, né? Olha só. Decoração natalina começará a ser colocada em Montenegro nesta quarta-feira. A comissão organizadora do Natal Iluminado 2013 está programando para amanhã que seja iniciada a colocação da decoração de Natal nas ruas de Montenegro. No sábado, dia 30, iniciam a feira de Natal na Praça Rui Barbosa, o Brick de Natal na Seção da Cultura e será inaugurado o Telecentro na Praça da Timbaúva. Antes de comentar isso, pegando um ganchinho da matéria anterior, a questão de prioridades, quer dizer um exemplo em que o governo manifestou a sua prioridade? Quando ele reduziu o IPI dos automóveis. É verdade. Está aí, né? Está aí. A política governamental reduziu o IPI, renunciou o recolhimento do IPI para aquecer a venda de automóveis. Então, claro que o governo participa. Né? Bem, por outro lado, Adriano, fala-se tanto dos bancos públicos, né? Aí da Caixa Econômica, do Banco do Brasil. Tu sabe qual foi o aumento de lucratividade no último trimestre da Caixa Econômica Federal? Aumentou 38% o lucro. Então, são bancos que deixaram, me perdoem aí os representantes dessas, mas deixaram há muito de ser aquele banco de fomento, né, e de função social, como foram no passado, porque a título, Adriano, de evitar o uso político dessas instituições, elas foram forçadas a colocar ações nas bolsas internacionais. Então o Banco do Brasil hoje tem que dar lucro. E ele tem as suas ações colocadas, por exemplo, na Bolsa de Nova York. Né? Por essa razão, já não são mais os bancos que eram no passado. Quanto à iluminação natalina, Dan, bonito, né? Junto com o calor, bacana. Vem um momento bacana, sobretudo para quem tem criança pequena, né, Dan? Seja filho, seja neto, né? Seja os filhos dos amigos, é tão bonito isso, e eu vou viver novamente esse momento de forma tão bonita aí, sei que tu com o teu pequenino vive, e agora vem o advento, né, o tempo do advento, que aliás nós faremos questão de grifar na nossa capa
aí na primeira edição de dezembro, nós já grifaremos, aí vem o advento, esse momento de preparação, de contrição, de reflexão, para receber a Deus no Salvador do mundo. E ouso dizer isso não só por opção pessoal, mas também porque o Brasil ainda é um país com matriz fortemente cristã, né? E, portanto, é um momento, se nós temos no país, digamos, 80% de cristãos, isso significa dizer que para 80% dos brasileiros aproxima-se um momento supremo, eis que nascerá o nosso Salvador. Muito bem, Teixeira, agora meio-dia em ponto, estamos ficando por aqui com o nosso estúdio aberto. Obrigado pela participação, Teixeira. Imagina, Adriano, eu retorno na quinta-feira, amanhã não percam. O nosso querido Ernesto Lauer aqui, pontificando sempre às quartas-feiras. Retorno na quinta, desejo a todos uma tarde excepcional, que promete ser quente, né, Adriano? É verdade. Tenham todos uma boa tarde, fiquem com a boa música. Agora da nossa Rádio Progresso de Montenegro, a RPM Rádio, e o estúdio aberto volta nesta quarta-feira.